Boa noite a todos. Estão me escutando? Oi, Olá, João, tudo bem? tudo jóia, e você? Tudo certo. Tô Vamos aguardar um tentando agora pouquinho. ajustar aqui pra Eu gente não também se estava perder. ajustando a luz, o som, tudo. Estão me ouvindo direitinho, né? Que eu tô sem o fone. Eu estou te ouvindo, você me escuta Ah, direitinho também? também, tudo certo. A gente só Ah, aguarda um pouquinho, daí eu vou apresentar a revista e depois a gente dá início. tá certo. Tive um problema para entrar e na hora a internet não entrava da casa, ainda bem que tem a do celular, né? É, São os problemas de última hora. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Um minutinho que eu vou pegar um cronômetro, que é melhor só um minuto, pessoal. Bom, então vamos dar início para aproveitar o tempo, né? Bom, pessoal, boa noite a todos. Então, sejam bem-vindos a mais uma live, né? Essas lives foram planejadas em função do lançamento da revista Flora. Em nome da Sociedade Brasileira de Farmacognosia, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e dizer que uma das missões, né, da Sociedade Brasileira de Farmacognosia sempre foi divulgar a farmacognosia nas suas diferentes áreas de abrangência, né, por meio de eventos, boletins, pelos sites, enfim, de várias maneiras, né. E sendo que o maior canal de comunicação da revista da sociedade, desculpa, é a Revista Brasileira de Farmacognosia, né? Que é bem importante, é uma revista bem importante, um periódico da área de produtos naturais, reconhecido internacionalmente. E aí, como surgiu nessa revista a Flora? Então, assim, tem um âmbito, né, global dessa questão de aproximar a ciência da população, né, esse desenvolvimento do pensamento crítico das pessoas, fazer com que as pessoas entendam a importância da ciência nas suas vidas, né? E em função disso, dos webinários que foram criados pela região Sudeste, né, pelo professor Douglas, durante a início ali da pandemia, nós tínhamos webinários semanais, surgiu essa discussão, então, após as palestras, em relação à falta de um canal, né, de publicação de alguns assuntos da área de farmacognosia, como ensino, extensão, que não são possíveis de publicar nesses periódicos, né, que nós estamos acostumados. E aí surgiu essa proposta, por que não criar uma revista, né, da área de farmacognosia e que a gente possa divulgar esses assuntos, que ajude os professores da área de farmacognosia e da área de produtos naturais de um modo geral, plantas medicinais, né? E aí tá aí a Flora, foi um esforço muito grande da sociedade, da diretoria da Sociedade Brasileira de Farmacognosia com os representantes regionais. Foi lançada essa semana e a ideia, então, é que vocês já podem acessar o site, olhar os diferentes tópicos que podem ser abordados. Todos estão convidados, então, a submeter artigos para essa revista numa linguagem muito simples, acessível, dinâmica, né? E que a gente consiga interagir com a população. Nossa ideia é essa, com assuntos bem interessantes, tá? Então, nós estamos bem felizes com essa publicação, ficou muito bonito o volume um. E hoje nós estamos aqui com o João Paulo Perfeitos, né? João é da Anvisa, né? Só vou pegar aqui os detalhes, depois eu vou passar para você se apresentar, tá, João? Falar da tua experiência, da gerência de medicamentos específicos, notificados, fitoterápicos, dinamizados e gases medicinais. Então, para nós é uma honra muito grande receber o João, que é da agência reguladora do nosso país, então pode trazer muitas informações importantes para nós, né? Gostaria de agradecer mais uma vez a tua disponibilidade em participar e dizer que o João foi um dos autores, então, do volume um da revista Flora, né, cujo título é Autorização Sanitária de Produtos de Cannabis, que é um assunto muito interessante, né,
nós tivemos várias mudanças, assim, agora nos últimos anos, extremamente importantes para o nosso país. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então, mais uma vez, eu agradeço você, João, e gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da tua experiência, tá? Boa noite, Silvana. Boa noite a todos. Agradeço primeiramente muito o convite para escrever a sessão, né, de atualizações da revista. Esse texto foi muito interessante para a gente poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho como reguladores. E agora, para participar da live também, poder interagir um pouco mais com os leitores da revista, com as pessoas que acompanham o canal da Sociedade Brasileira de Farmacognosia. Bem, eu sou João Paulo, sou farmacêutico, formado pela Universidade de Brasília, entrei na Anvisa em 2007. Mas antes de entrar na Anvisa, eu já tinha todo um histórico de trabalhar com produtos naturais que vem desde 2003, desde a minha graduação. Então, a minha primeira publicação acadêmica, enfim, foi na revista Brasileira de Farmacognosia, em 2005. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje, contando um pouquinho dessa experiência. Desde que eu entrei na Anvisa, eu trabalho com registro de medicamentos fitoterápicos, e hoje eu gerencio a área que é responsável pela regulamentação e o registro desses produtos, e estou aqui aberto para a gente debater um pouquinho especificamente sobre o tema relacionado à cannabis, aos produtos de cannabis. Tá, muito obrigada, João. Bom, então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o artigo. Quem não leu ainda, leia, que está muito interessante o artigo do João, né? E com base no artigo dele, eu elaborei algumas questões para o João e nos ajudando a entender um pouquinho melhor, né? E em relação à cannabis, nós sabemos que ela é uma planta, o uso é proscrito no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho a questão da diferença do uso medicinal para o uso recreativo, para a gente começar nosso diálogo, nosso bate-papo. Sim. A gente tem hoje no Brasil o fato da cannabis ser uma planta proscrita vem da questão relativa à descoberta das atividades psicotrópicas relacionadas ao THC, o tetrahidrocannabinol. E há duas convenções da Organização das Nações Unidas, da qual o Brasil é signatário, da Convenção de 1961 e de 1971. Elas são internalizadas aqui no Brasil por dois decretos, então não são regulamentos da Anvisa que internalizam essas convenções. E essa internalização das convenções, elas possibilitam apenas o uso medicinal para condições médicas restritas e para pesquisa da cannabis e dos seus derivados. Então, a gente sabe que ela tem um uso recreativo, ela é proscrita no Brasil, mas existe essa condição. Outros países já regulamentaram, de certa forma, essa questão do uso recreativo. Isso não está regulamentado hoje no Brasil. Também não é escopo da Anvisa a regulamentação do uso recreativo, mas sim a regulamentação do uso medicinal, que é o trabalho que a gente começou a fazer, a Anvisa vem fazendo, desde que essa demanda pelos produtos de cannabis para tratamento de algumas necessidades não atendidas hoje pelo que temos disponível aí na terapêutica, aconteceu. A gente vem trabalhando com isso, então isso aconteceu lá pelos idos de 2013, 2013, praticamente. A gente teve algumas evoluções em relação a isso. A primeira foi a exclusão na verdade, a inclusão do canabidiol na lista C1, então ele deixou de ser proscrito, ele passou a ter um controle especial, mas deixou de ser proscrito. Então, a gente tem também algumas ressalvas hoje que já são feitas até na própria portaria 344 em relação à proscrição, preservando o direito daqueles produtos que estão regularizados na Anvisa, que já demonstraram segurança e eficácia, que já foram aprovados de alguma forma, está preservado o uso deles enquanto uso medicinal. Então, o uso medicinal ele vem de uma necessidade clínica avaliada, prescrita, enfim, pelo profissional médico que é habilitado para fazer essa prescrição. Então,
é bem diferente do uso recreativo que a gente vê e que não está sob o escopo de regulamentação da Anvisa. Aí envolve uma série de outras entidades, como o próprio órgão que cuida da política nacional antidrogas, a Polícia Federal, o Ministério da Agricultura, então uma série de outras entidades. E a Anvisa não, está centrada na questão da regulamentação do uso medicinal. Ótimo. E, João, em relação a essa composição fitoquímica, né, que é bastante discutida na literatura em relação a quais são os metabólitos ativos, quais não deveriam estar presentes, quais não deveriam estar, né, a grande polêmica, o que você pode falar em relação a isso? A questão da composição dela, ela já afeta até a questão do nível de controle que é estabelecido, né? Então, hoje a gente tem, para os casos em que a gente trabalha exclusivamente com canabidiol, não há nenhuma proibição, proscrição, ele é controlado e tudo, mas a partir dos derivados ou da planta em si, com o THC, isso já é proscrito, o controle é outro, já é outro controle que é estabelecido. Mas, assim, a composição da planta, principalmente os canabinoides, THC e o CBD, ela está completamente ligada aos resultados esperados com o uso medicinal da cannabis. Então, para algumas situações, em algumas condições clínicas, o CBD é que vai ter o efeito ser favorável e ajudar no manejo daquela situação, daquele caso clínico. Em outros casos, a gente sabe que é o THC que tem a principal ação naquela condição específica. Em algumas situações, a gente tem até o uso concomitante dos dois, ou até do fitocomplexo, do fitoterápico em si, em que a gente não esteja trabalhando com dois fitofármacos ou duas substâncias isoladas, o tetraidrocannabinol e o canabidiol, principalmente porque a gente sabe da possibilidade de um estar ajudando, né, o efeito do outro, ou exercendo, de certa forma, algum tipo de controle, minimizando efeitos secundários ou efeitos colaterais, principalmente quando a gente vê em algumas situações THC associado a CBD, em que um compete com o outro pelos receptores, e a gente tem o efeito terapêutico esperado, claro, nas concentrações certas, com a minimização de efeitos secundários relacionados ao THC, por exemplo. Então, isso tem uma função primordial nessa questão dos produtos. E com a descoberta do sistema endocannabinoide e uma série de outras regulações relacionadas e condições em que esses produtos podem ou poderiam ser aplicados, a discussão vem muito forte entre diferentes produtos, em diferentes formas de apresentação, e por isso é muito importante, a depender do efeito terapêutico esperado, que se faça o controle da qualidade desses produtos e que esses produtos apresentem a qualidade necessária para que a gente, de fato, esteja ciente da quantidade de THC ou de CBD que está sendo administrada, porque disso vai depender o resultado esperado desse produto. Isso é importante, né, a gente até mencionar o nome do professor Carlini, né, que foi tão importante nos estudos aqui do nosso país, foi uma referência, na verdade, no mundo inteiro. Se eu não me engano, o primeiro estudo foi em 1980, né, com um CDB que ele publicou. Então, em 1980, ele já estava lá mostrando esses efeitos e foi um ícone realmente nessa área, né, que faleceu recentemente, foi uma perda muito grande. Mas até o final ficou firme e forte, né, fazendo a defesa do uso medicinal da cannabis, né? Eu acho muito bonito o trabalho do professor Carlini. Com E, João, certeza. Ele foi um dos primeiros e mais ativos, né, pesquisadores nesse tema. ele teve até alguns problemas, né, em relação à defesa da sua pesquisa, problemas sérios até com polícia e tal, né, em relação aos trabalhos realizados, mas ele realmente vai ser sempre lembrado, né, defendendo até o final. Assim, eu assisti uma palestra dele poucos anos atrás e, assim, a gente ficava apaixonado para ver, assim, o quanto ele defendia os resultados que ele tinha, né, não só dele, dos outros pesquisadores do mundo, né. Sim. E, Aí, João,
Silvana, Pode se falar. você só me permite, eu queria só esclarecer, porque muitas vezes chegam também questionamentos e tudo. Ah, mas pesquisar com cannabis é proibido, não é proibido. Existe, inclusive, uma RDC da Anvisa que trata disso. Recentemente ela foi atualizada. Então, a gente tem essa possibilidade. Existe, obviamente, um controle, o pedido de importação, enfim, de derivados de cannabis para trabalho com pesquisa no Brasil precisa de uma autorização da Anvisa, mas ele não é proibido, inclusive está salvaguardado por esses decretos que internalizam essas convenções da ONU que eu mencionei no início. Então, isso não é proibido. Existe um controle que é aplicado a esses casos, mas isso é possível. Eu acredito também que parcerias com a Polícia Federal, né? É possível fazer se a universidade tiver parceria, né? É possível. Eu não sei se também as pessoas que estão nos assistindo sabem, mas eu gostaria de citar o projeto de extensão da professora Virgínia, da UFRJ. Não sei se você conhece, João, mas é um projeto muito interessante que ela ajudou, na verdade, a população, né, a tentar encontrar o controle, fazer um controle de qualidade de amostras desse cultivo que as pessoas têm essa autorização, né, para fazer o cultivo e o uso medicinal, principalmente de crianças com epilepsia, né? E o trabalho Uhum. dela é muito bonito, tanto que ela foi aprovada num projeto muito importante, né, no Brasil, de um financiamento muito importante em função, eu acho que da grande importância realmente do projeto dela para tentar conseguir os teores em função dessa grande variabilidade. Mas aí fugindo um pouquinho dessa questão de produtos regulados, né, só para falar isso. Leopoldo comentou ali, o Farmacannabis é o nome, mas é um projeto muito bonito. Ela apresentou no evento no passado, né? Que foi ano Uhum. retrasado, tô até perdida agora com o negócio da pandemia. E eu fiquei, assim, muito, muito feliz de ver aquele trabalho que ela desenvolve, mesmo com tanta dificuldade, ela conseguiu ajudar muitas pessoas, né? Vocês podem deixar as perguntas, o que for possível, a gente vai respondendo depois, tá? Se há uma pergunta aqui do Douglas, eu acredito que as instituições podem solicitar autorização para trabalhar com os extratos. Eu acredito que sim, que como o João falou, e também, assim, pela experiência que nós temos aqui de cooperação estabelecida com a Polícia Federal, né? Então, tem essas possibilidades de você conseguir amostras para pesquisa. E como o João já respondeu, Douglas. Então, se vocês quiserem ir escrevendo, tiverem dúvidas, a gente vai tentando responder. João, Sim. então, Ah, assim, 2019 foi um ano muito importante. Você quer falar alguma coisa antes? eu ia falar que a RDC que fala da questão relacionada à pesquisa é a RDC 367 de 2020. Ela foi republicada esse ano. Tá. E aí eu queria conversar um pouquinho sobre 2019, né? Que foi um ano Sim, importante, claro. né? Então, com a RDC 327, eu queria que você falasse um pouquinho o que é, né, as mudanças a partir dessa RDC aqui no Brasil, tá? Tá certo. A gente teve. A gente vinha já em um cenário em que a demanda tinha aumentado muito em relação a esses produtos de cannabis, para atendimento a algumas necessidades ou situações clínicas que não havia outras opções terapêuticas no mercado. E aí a Anvisa lançou mão. No primeiro momento, em 2015, publicou a RDC 17, que previa a importação em regime de excepcionalidade por pessoa física a partir de uma prescrição, com todo o relatório médico desses produtos. Mas isso ainda é uma dificuldade muito grande em relação ao acesso. Muito se discutiu em relação a isso. E um segundo passo foi a publicação das consultas públicas, que depois culminou, uma delas, com a publicação da RDC 327, estabelecendo o procedimento, né, para solicitação de autorização sanitária de produtos de cannabis na Anvisa. Esse produto de cannabis ele é posto à parte da categoria de medicamentos, porque a gente sabe que, apesar hoje das inúmeras pesquisas que a gente tem com cannabis, poucas são as pesquisas que estão avançadas ou que trazem informações completas que poderiam subsidiar o registro para situações clínicas específicas de medicamentos a partir de cannabis. Então, a gente sabe que tem muita pesquisa feita, mas a gente ainda carece de algumas informações para fechar
na verdade, esse rol de estudos que são exigidos regulatoriamente, não só no Brasil, mas no mundo todo, para que o produto pudesse ser registrado como medicamento. E isso foi um desafio não só para a Anvisa, mas como para as principais autoridades reguladoras internacionais. Então, se a gente for fazer uma avaliação nos últimos anos aí, a gente vai ver uma movimentação muito grande em relação à regulamentação feita pelas principais autoridades reguladoras internacionais. E aí vem Health Canada no Canadá, o EMA na Europa, o TGA na Austrália, então uma série de autoridades reguladoras que trabalharam fortemente esse tema, o Infarmed em Portugal também, em que o Brasil teve uma troca bastante grande, acho que tinha facilitação também pela questão da língua e por muitos aspectos até culturais relacionados aí a esses dois países, então houve uma troca bastante grande e obviamente a gente também se espelhou bastante nas propostas do Canadá e da Austrália, de outros países da Europa, como a Alemanha, para estabelecer esse modelo. E todos esses países, eles tratam da possibilidade de você regularizar o produto de cannabis não só como um medicamento, quando a gente já tem todas as fases das pesquisas e tudo mais, e que a gente tem todas as informações que possam subsidiar o registro desse produto como medicamento, e traz essa alternativa para casos em que não há outras alternativas terapêuticas e que o uso de determinados derivados de cannabis tem se mostrado eficaz. Trabalhando isso em uma proposta de regulamentação focada principalmente no monitoramento e na qualidade desses produtos, que é essencial para que a gente consiga atingir o efeito terapêutico. Então, baseado nessas referências internacionais e nesse estudo que a gente fez em relação às diversas regulamentações fora do Brasil, a gente propôs pela 327 uma proposta que é muito parecida, em que a gente trabalha a proposta de autorização sanitária, não de um registro, como a gente faz com um medicamento, e a gente também não chama de medicamento, chama de produto de cannabis, em que a gente foca a nossa avaliação no monitoramento e na qualidade desses produtos, porque a gente sabe que para muitos deles a gente ainda não teria as informações completas para subsidiar a segurança e eficácia. Então, aquele produto que já tem as informações completas pode fazer a solicitação como um registro de medicamento derivado de cannabis, e aqueles casos em que a gente ainda não tem as informações completas de eficácia desses produtos, incluindo todas as fases pré-clínicas e clínicas, eles, desde que atendam a RDC 327 de 2019, podem fazer a solicitação de uma autorização sanitária de produto de cannabis. Acho bem importante, né, ter isso bem claro, as pessoas entenderem que esses produtos de cannabis não são medicamentos, né? Acho que é importante isso, que a gente sabe que o medicamento ele tem que ter registro na Anvisa. A gente vê hoje, né? Eu sou uma das cientistas que tenta combater esses problemas na área de fitoterápicos. A gente tem muito produto vendido por aí de fitoterápico, 100% natural, e na verdade não tem registro na Anvisa, né? Não tem comprovação de segurança e eficácia, e muito menos qualidade. Então, acho que é importante reforçar para as pessoas essa questão de o que são esses produtos de cannabis, né? Que eles têm que focar na qualidade realmente, que tem que manter a qualidade para conseguir essa autorização sanitária, né? E também, acho que ficar uma dúvida que as pessoas podem ter é em relação se eles são fitoterápicos ou fitofármacos, na verdade, aí vai depender da composição química, né, João? Exatamente. Os produtos de cannabis, eles podem ser fitoterápicos quando a gente está trabalhando com um derivado vegetal complexos que não passou por nenhuma etapa de purificação, de isolamento de nenhuma substância. E aí ele segue, na verdade, em relação ao que se tem estabelecido para controle da qualidade, é o que está definido na RDC 26 de 2014, que estabelece as regras para registro de fitoterápicos na Anvisa. E quando a gente está trabalhando com a substância isolada, com CBD, com THC, enfim, a gente está falando de um fitofármaco, né, da substância isolada a partir da fonte de origem natural. Então, ele é enquadrado para fins regulatórios como um medicamento específico e é regulamentado pela RDC 24 de 2011. Então, é importante também esclarecer aqui que a gente trabalha com os produtos de origem natural. A RDC 327 ela não prevê a utilização ou o emprego na composição de produtos de cannabis de substâncias
sintéticas ou semissintéticas, tá? Então, esses produtos que são de origem sintética ou semissintética, obrigatoriamente são regulamentados como medicamentos e aí como medicamentos novos no país, tá certo? Tá. E a Anvisa, voltando só um pouquinho na questão da diferenciação entre produto de cannabis e medicamento, isso fica bem claro, inclusive é uma das prerrogativas que a Anvisa coloca até no termo de consentimento livre e esclarecido, que é uma conversa, um documento que é feito entre o médico que está fazendo a prescrição e o paciente ou o responsável por ele, de conversar e mostrar, olha, esse produto ele não é um medicamento, ele não passou por todas as fases de pesquisa ainda, não tem ainda comprovação inequívoca da eficácia desse produto, mas diante desse cenário em que não há outra alternativa terapêutica, esse produto ou derivado de cannabis tem se mostrado uma alternativa muito interessante e apesar de não ter sido aprovado pela Anvisa para essa indicação, essa é uma possibilidade de tratamento e essa conversa precisa ser feita e deve ser esclarecida ao paciente ou responsável por ele, né, no ato da prescrição médica. Isso é importante também, essa questão do termo, né, que está descrito na 327, né? Na Isso, verdade, quem tem que prescrever, acho importante você puder falar um pouquinho disso também, de quem que pode prescrever, né? E também a dispensação, onde que pode ocorrer essa dispensação desses produtos de cannabis que são restritos, né? E esse termo, eu imagino que seja como um termo de consentimento, como um voluntário que deseja participar de um estudo clínico, né? Que ele tem autonomia de decisão de participar ou não. Então, imagino que seja um termo muito parecido, que ele vai optar por esse tratamento, mesmo não havendo total comprovação dessa segurança e eficácia, né? exatamente. Inclusive explicando as possibilidades de reações adversas e outras situações que podem estar relacionadas ao caso. O Riscos e modelo é benefícios, parecido. né, descritos no termo. Os riscos Como? e benefícios, os riscos e benefícios do uso desse produto, né? Exatamente. E por que que aquela é uma alternativa interessante para aquela situação específica do paciente, né? O termo está publicado na RDC 327, então ele já é um modelo fechado pela Anvisa, então cabe ao médico e ao paciente fazer apenas o preenchimento de informações pessoais deles, então o modelo já está lá estabelecido, preenche algumas informações especiais, informações do produto específico que está sendo prescrito. Esse termo ele não é um termo que vai ser apresentado na farmácia e na drogaria para dispensação do produto. O produto continua sendo produto controlado, a depender da quantidade de THC, então ele vai entrar na lista A ou na lista B e os controles estabelecidos são controles diferentes. Então, o produto de cannabis ele só pode ser prescrito por médico, e a dispensação é feita em farmácias e drogarias por profissional farmacêutico. Então, está resguardado essa atuação dos dois profissionais, considerando que a gente está lidando com substância que é sujeita a controle especial, que de certa forma, em algumas situações é de uso proscrito no país, mas que há algumas ressalvas que foram feitas em relação à norma para aqueles casos específicos. Então, é muito importante que todos se atentem a essa questão. O médico irá fazer a prescrição, conversar sobre o termo de consentimento livre esclarecido, que será assinado pelo paciente e entregará, né, a receita para que essa receita sim seja apresentada na farmácia e drogaria para dispensação do produto de cannabis. Certo. E em relação, João, esses produtos de cannabis, em relação ao teor, né? Eles têm um limite se no caso, se não for um fitofármaco, se for um derivado, ele tem um limite, então, de THC máximo que foi estabelecido, né, na RDC? Para as duas situações, vai ser independente se for um fitofármaco ou não, a quantidade de THC, a norma, na verdade, coloca um limite de 0,2% de THC, mas fala que para situações clínicas bastante graves e irreversíveis, sem nenhuma outra alternativa terapêutica, é aceito também, pode ser prescrito produtos com concentrações também superiores a 0,2% de THC. Essa concentração de 0,2% de THC está relacionado a dados de literatura que nos remontam
que essa concentração é a concentração em que se inicia, que a gente começa a observar alguns efeitos psicotrópicos relacionados ao THC. E por isso ela foi definida dessa forma. Não é que produtos que tenham uma concentração superior sejam proibidos, é que o controle, o tipo de restrição e monitoramento pela Receita que é feito, o monitoramento todo é diferenciado em relação a esses dois produtos e as condições para prescrição nos dois casos, ela também muda um pouquinho, considerando concentrações superiores de THC para condições que são clinicamente, digamos, irreversíveis. Como uma doença terminal, né? Como se fosse, eu acho que a pessoa Exatamente. tem cuidados paliativos somente, né? Que não tem mais Exato. não. Exato. E o que não pode ser, então, não pode ter essa autorização como produto de cannabis? Que tipo de produto que não se encaixa como produto de cannabis? A gente tem, devido a essa restrição que eu coloquei para vocês, da qual o Brasil é signatário, essas convenções da ONU de 61 e de 71, internalizadas por dois decretos, a gente coloca exclusivamente o uso da cannabis para pesquisa e para finalidade médica bastante restritas e específicas. Então, a gente hoje não tem a possibilidade, enquanto Anvisa, de regulamentar nenhum outro tipo de produto a não ser o produto de uso medicinal. Então, suplemento alimentar, como a gente tem nos Estados Unidos à base de cannabis, ou cosméticos, ou outros produtos relacionados a cannabis, ainda não é uma possibilidade da Anvisa regulamentar até que se tenha alguma alteração em relação a esses decretos que são superiores às normativas da Anvisa, as RDCs, REs ou instruções Sim, normativas que das são publicadas pela Anvisa. Isso. inclusive a droga vegetal, seja íntegra, rasurada, pulverizada, também não se enquadra nessa categoria, né, de produtos de cannabis. Não, a restrição que foi feita pela Anvisa nesse momento está relacionada de fato aos derivados sem a possibilidade de utilização direta da droga vegetal. A Então, RDC João, assim, a nossa 327. situação hoje ela está mais semelhante ao Canadá, alguns países da Europa e Austrália, isso, em relação à É, autorização de produtos de cannabis. Eu falo assim, pensando em fitoterápicos, por exemplo, né, a nossa situação, a nossa legislação é muito parecida com a europeia, né, diferente da questão de como os Estados Unidos trata os fitoterápicos, né, que não são medicamentos. E em relação a produtos de cannabis, então, é uma situação mais parecida com esses países. sim, a gente se assemelha também bastante ao que a Europa vem estabelecendo, sobretudo a Alemanha, Portugal, que foram dois exemplos que foi bastante discutido, considerado pela Anvisa dentro dessas propostas de regulamentação, em que houve, na verdade, nesses dois países, publicações de leis específicas para tratar da regulamentação desses produtos. Então, eles puderam ir um pouco além daquilo que a gente foi. Então, a gente, enquanto Anvisa, trabalhou considerando as limitações que a gente tinha dentro do nosso arcabouço legal, então a gente não tinha muito como ir além do que está proposto na RDC 327, mas a gente tem alguns projetos de lei andando hoje no nosso parlamento e a gente não sabe como que isso vai acontecer, mas a depender dessas discussões e de mudanças que ocorram em relação a isso, a Anvisa, de certa forma, cabe rever a RDC 327, assim como já está estabelecido na própria norma, que prevê a possibilidade de uma revisão em até 3 anos dessa norma, estabelecendo requisitos diferenciados, porque a norma, de certa forma, ela é limitada e coloca que os produtos, nesse período de 5 anos de validade da autorização sanitária, precisam finalizar os estudos que estão sendo realizados, os estudos que estão sendo feitos para a submissão de um pedido de registro como medicamento. Aí sim, apresentando indicação terapêutica seguindo tudo que é estabelecido e definido para medicamento hoje no país. A gente Ótimo. tem uma diversidade muito, muito, muito grande quando comparado aos Estados Unidos, em que essa discussão também é feita a nível estadual. Então, a gente tem alguns estados americanos que já aprovaram o uso recreativo, outros que só o medicinal.
a gente tem um enquadramento lá da FDA desses produtos como suplemento alimentar, apesar de que a própria FDA já vem discutindo a possibilidade de rever essa questão, porque isso, de fato, vem tomando uma proporção muito grande em relação aos produtos. Há uma série de queixas também relacionadas à qualidade desses produtos que não passam por uma avaliação prévia, seguindo a lei estabelecida para suplementos alimentares lá nos Estados Unidos também, e aí o FDA também não tem competência para mudar essa questão em relação à avaliação prévia ou não de suplementos alimentares. Então, eles têm discutido muito a questão de alguma necessidade de avaliação prévia desses produtos em relação a algumas queixas de qualidade que tem chegado lá para eles também em relação a esses produtos. João, nós tínhamos uma pergunta ali, eu pedi desculpa que eu não marquei o nome do participante, mas em relação à importação de droga vegetal pela pesquisa, né? Se é permitido. Acho que foi aquela Olha, pergunta que, mais ou menos, eu acredito que cabe da mesma forma como respondido anteriormente, independente se for droga ou extrato, né? essa questão toda é complicada, né? Porque a gente tem a impossibilidade aqui de você fazer a importação da droga vegetal para a produção do produto de cannabis. Essa questão do controle que é feito em relação a esses produtos não é regulamentado pela minha área de registro. Existe uma gerência na Anvisa que é a gerência de produtos controlados que cuida de todas essas autorizações, tanto as autorizações excepcionais, as atuais autorizações pela RDC 335 para uso, solicitação por pessoa física para uso de derivados de canabidiol e tudo mais, e as avaliações dos pedidos relacionados à importação para pesquisa é feito por essa outra área, então não é feito diretamente conosco. A gente sabe que hoje plantio não é possível, mas a importação da droga vegetal em relação à pesquisa, ela pode ser discutida. Então, cabe justificar por que é preciso fazer a importação da droga vegetal, considerando a impossibilidade, enfim, de importar um derivado. Mas para a produção do produto de cannabis, a RDC 327 ela é bastante clara e ela já determina a proibição da importação da droga vegetal para produção de um derivado do produto de cannabis. Inclusive farmácias de manipulação, né? Não são autorizadas, né? Só com prescrição do médico, produtos que tiveram autorização sanitária pela Anvisa, né? Exatamente. Isso tudo está relacionado ao fato desses produtos não terem eficácia ainda comprovada pela Anvisa, então isso é salvaguardado. De certa forma, o que é hoje manipulado é aquilo que foi prescrito por um profissional médico, mas que de certa forma já teve a eficácia e a segurança avaliada pela Anvisa. Então, em algumas situações aqui a gente não tem. Além disso, a gente está trabalhando com um produto controlado. A gente tem a portaria 344, ela faz essa previsão apenas para esses produtos que são industrializados e que passaram por uma avaliação ainda que seja de qualidade da Anvisa. Então, ainda não é possível nesse momento a manipulação de produtos a partir de cannabis, de derivados de cannabis. Uma outra perguntinha, antes só vou fazer essa aqui primeiro. Ó, no caso de beneficiamento da cannabis para produção de extratos pelas associações que já possuem liminar, em qual RDC elas se encaixam a nível de regularização? Aí a gente tem algo bastante complexo, porque a gente já tem uma situação que não é regulamentada pela Anvisa, né? Que está amparada em uma decisão judicial. Então, enquadrá-la dentro de alguma RDC da Anvisa é algo quase que impossível, porque a gente não está falando de uma importação para pesquisa, nem para importação para produção de medicamento, nem para produção de produtos de cannabis, porque não é o caso. Então, essa situação é uma situação bastante complexa e que a Anvisa não tem como se manifestar em relação a isso, considerando que na verdade, uma decisão alheia à agência, à regulamentação posta e colocada pela agência.
Até porque tem toda a questão de controle de qualidade envolvendo esses produtos, né? Porque tem uma variabilidade muito grande e tem vários estudos que mostram, na verdade, inclusive a própria professora Virgínia, né, já falou sobre isso em textos que eu li, feitos por ela, artigos, relatando que em alguns casos não foi nem encontrado CBD, né? Na verdade, só teores de THC, então é bastante complicada essa questão, né? Essa produção artesanal, né? A questão de realmente encontrar os teores necessários para ter o efeito farmacológico e evitar a questão de segurança também, né? Para você garantir a segurança com base naquilo que já é conhecido. E a Exatamente. A nossa preocupação é com relação à questão da eficácia, da segurança, como você bem colocou. Então, por isso, é super importante que a qualidade desse produto seja assegurada. Hoje, a Anvisa estabelece que o nível de qualidade é aquele que uma empresa que produz medicamentos e que esteja certificada em boas práticas de fabricação faz e tenha condições de aplicar a esses produtos. Além dessa questão toda da eficácia e segurança em si, a gente tem também um problema muito grande em relação à garantia da estabilidade desse produto, né? Isso é bastante complicado, porque a gente está falando de substâncias que é, podem ser, enfim, degradadas de uma maneira não muito difícil e que isso pode comprometer completamente a eficácia e a segurança daquele tratamento. Então, é de suma importância manter a qualidade desses produtos e a sua avaliação quanto à estabilidade daquela formulação também, que é uma das exigências hoje da RDC 327. até em relação ao solvente, o veículo que eles utilizam para fazer essa extração, né, de forma artesanal. A outra Com pergunta, João, é em certeza. relação à associação de extratos, em qual RDC se enquadra? Associação de extratos. Eu não sei se a pergunta era em relação, se a pessoa quiser esclarecer, se é em relação a produtos de cannabis, se pode ter associação, se eu entendi de forma correta a pergunta. Tá, se eu também entendi de forma correta, uma associação de extratos, a gente está falando de duas matérias-primas complexas que são fitoterápicos em si, separadamente, e que a associação deles continua sendo fitoterápico. Então, enquanto a gente não estiver falando de substância isolada ou altamente purificada, em que a gente tenha, de fato, uma molécula definida, a gente está falando de fitoterápico. A partir do momento que a gente fala de uma substância isolada ou purificada, é um fitofármaco e aí seria medicamento específico. E hoje a 327 também não possibilita a associação de produtos de outra origem, produtos como insumo ativo, na produção de produtos de cannabis. Então, seriam só os derivados de cannabis mesmo, como eu mencionei para vocês. Seriam derivados de origem natural. Certo. E, João, e a situação hoje do nosso país, né? O que nós temos hoje em relação à autorização sanitária de produtos de cannabis no país? Sim. Antes só voltando um pouquinho, Silvana, antes da publicação da RDC 327, a gente já tinha um produto, um medicamento, na verdade, deferido, que já tinha sido aprovado pela Anvisa em 2017, que está sendo comercializado para os casos de espasticidade associada à esclerose múltipla. Ele é uma associação de canabidiol com THC. Esse produto já tem comprovação de segurança e eficácia completa, por isso ele está registrado como medicamento, ele já está registrado também como medicamento em mais de 30 outros países. E aí é importante ressaltar que, como medicamento registrado de produtos de origem natural, da cannabis, a gente só tem esse produto que já está registrado no Brasil também, e um outro produto à base de CBD, que aí é indicado para epilepsia associada à síndrome de Dravet, de Lennox-Gastaut. Esse produto está registrado nos Estados Unidos e mais recentemente foi registrado também na Europa. Ele não houve ainda a solicitação de registro desse produto no país. Então, no mundo todo, como produto, medicamento obtido a partir de cannabis, a gente só tem 2 produtos. O restante dos outros produtos que são produzidos mundialmente a partir de cannabis, eles são enquadrados
ou nos Estados Unidos como suplemento alimentar, ou no Canadá como Natural Health Products, ou como produtos derivados de cannabis em diversos outros países, como Portugal, como a Austrália, a Alemanha, e como a gente fez aqui no Brasil também. Então, a gente tem um produto registrado como medicamento e a partir da publicação da RDC 327, que entrou em vigência em março desse ano, ela foi publicada em dezembro do ano passado, mas entrou em vigência em março desse ano, a gente teve já uma solicitação de autorização sanitária que foi deferida pela Anvisa em abril, então essas solicitações elas têm sido avaliadas com prioridade pela Anvisa, em razão de ser produtos para atender uma necessidade que hoje a gente não tem outras opções disponíveis no mercado. A gente recebeu outras 9 solicitações de autorização sanitárias. A maioria essas outras 9 pedidos de autorização foram protocoladas agora nos meses de setembro, outubro e novembro. Então, são situações que a gente ainda está avaliando. Tá? Então, a gente ainda não tem o resultado final em relação a esses outros pedidos. E a gente espera que a gente sabe da dificuldade que é cumprir a RDC 327, que estabelece controles relativos à qualidade e à produção, os mesmos estabelecidos para medicamento fitoterápico, medicamento específico, enfim, que é difícil, mas a gente espera que alguns produtos que já estejam no mercado, agora com o tempo, já consigam fazer essa adequação e entrar no mercado, e a gente vai aprofundar essas discussões e avaliar as boas experiências que a gente já teve em relação às normas que já foram publicadas, porque a gente precisa, daqui a 2 anos, fazer essa revisão da RDC 327 também, porque a própria norma já coloca isso como um deadline para que a Anvisa faça as reconsiderações em cima dessa proposta de norma. É importante também, acho que deixar claro, né, que no caso, se esse produto de cannabis for um fitoterápico, né, se for um derivado vegetal, que deve ser seguido como o foco é manter o controle de qualidade, né, do produto, seguir a RDC 26 de 2014, né, João? Vai depender do que é esse produto de cannabis para seguir determinada RDC, né? Em relação à Exatamente. qualidade do produto. Exatamente. Aí a gente remete às RDCs que estão postas hoje para medicamentos. Então, se a gente está falando de um derivado vegetal complexo, então eu preciso fazer todas as avaliações que são aplicadas ao fitoterápico, não só identificação, teor, enfim, características físicas, mas eu preciso também fazer avaliação, principalmente, exatamente, de contaminantes. E aí vem microbiológicos, resíduos de pesticidas, de micotoxinas, enfim, substâncias estranhas, uma série de outras análises. Ao passo que se eu tenho uma substância já isolada, purificada, já quimicamente bem definida, eu passo a cobrar outro tipo de ensaio, outro tipo de testes que são exigidos nesses casos específicos. Então, aí nesse caso de um fitofármaco, o controle de qualidade ele deve ser seguido o que está estabelecido na RDC 24 de 2011 para fitofármaco, para medicamento específico. E em relação à importação de produtos, então, regulados em outros países, as pessoas ainda têm essa opção, né? Porque aí surge a dúvida. Nós temos, então, no Brasil, o Mevatil, né? Acho que não tem problema nenhum nós mencionarmos os nomes, né? Não, E o produto de cannabis é da Pratidona Duzi, né? isso. Foi a É o primeira empresa. canabidiol, 200 Isso, mg por ml. Isso. isso. Que seria o primeiro produto de cannabis, né? Porque o Isso. Mevatil, então, é outra situação. Mas aí a gente pensa em relação ao custo, né? A acessibilidade das pessoas de conseguir esses medicamentos, né? Então, as pessoas ainda têm a opção de importar produtos de cannabis de outros países. Tem essa opção que foi dada inicialmente em 2015 pela RDC 17. A norma foi revisada agora em janeiro desse ano, foi publicada a RDC 335 de 2020 e ela simplifica esse processo de solicitação de autorização da Anvisa para importação por pessoa física a partir da prescrição médica. Agora ficou mais simplificado, basta uma prescrição médica, então a pessoa vai acessar o portal da Anvisa e vai fazer o seu requerimento apresentando essa prescrição médica e a partir disso ela pode fazer essa importação também. A ideia não é
não está em discussão na Anvisa revogar ou acabar com essa possibilidade de importação para importação por pessoa física para uso, porque a gente sabe que a RDC 327 não resolveu, está longe de resolver a questão da acessibilidade. É um desejo nosso também que isso seja resolvido logo, mas é importante que a gente possibilite outros caminhos que não restringindo a RDC 327. Então, essa importação ainda é possível. É um pouco complicado porque a Anvisa nessa situação não tem conhecimento do produto em relação ao controle da qualidade daquele produto. Diferentemente do produto de cannabis que estiver autorizado pela Anvisa, né, que estiver sendo comercializado em farmácia e drogaria aqui no Brasil. Então, mas é uma possibilidade ainda, vislumbrando ainda um universo em que o acesso a esses produtos ainda é bastante difícil. É difícil, né? João, tem uma pergunta aqui da Cássia. Quais têm sido as principais dificuldades das empresas em submeter a autorização sanitária? As principais, a gente ainda não tem um histórico muito grande de pedidos, né? Mas a gente já vem discutindo com empresas a questão relativa à regularização de produtos a partir de cannabis, antes ainda só como medicamento, mas agora a gente já discute com elas em reuniões técnicas por meio do parlatório da Anvisa, em que as empresas fazem essa solicitação. A gente tem discutido bastante essas questões e hoje o que elas relatam como principal dificuldade é a questão da certificação em boas práticas de fabricação para medicamento, que é exigido da planta que faz a fabricação desse produto. O controle que é estabelecido, que é um controle bastante rigoroso mesmo, que é estabelecido para medicamento fitoterápico, por exemplo, no caso de um derivado complexo, ou para um medicamento específico, no caso de um fitofármaco, incluindo aí a questão relacionada à estabilidade também, porque aí a empresa precisa fazer o desenvolvimento do produto, colocar ele em estabilidade, e aí é exigido que a empresa apresente um estudo de estabilidade acelerado de 6 meses e um estudo de estabilidade de longa duração de no mínimo 12 meses para requerer autorização sanitária. Então, tudo isso acaba, de certa forma, sendo um dificultador nesse momento, né? Como uma possibilidade que a própria norma traz em relação à estabilidade, tem-se que a partir do momento em que a gente já tem um insumo farmacêutico ativo que esteja registrado no Brasil em outro produto, se eu vou fazer a solicitação de uma autorização sanitária de um produto que é muito semelhante ao insumo que é utilizado naquele produto, eu posso fazer a submissão com a estabilidade de longa duração em andamento de no mínimo 6 meses. Então, não é necessário, não seria necessário para casos específicos aguardar os 12 meses de estabilidade. Então, considerando que a norma entrou em vigência em março, ela já estava publicada desde dezembro, a gente entende que esse número maior de solicitações que estão entrando agora nos últimos meses também estão relacionados a essas questões relativas à adequação da estabilidade do produto. Então, é o tempo que é requerido exatamente agora. A gente está vendo aqui um cenário de 6, 12 meses, caminhando para 12 daqui a pouco de publicação da norma, em que as empresas estão, então, finalizando esses estudos e conseguindo fazer a submissão do pedido de autorização sanitária. Quem trabalha na área, né, com plantas medicinais, com derivados, tentando fazer toda essa parte de controle de qualidade, ensaios farmacopeicos, desenvolvimento de metodologias, né, sabe a dificuldade que em função dessa complexidade desses extratos, determinação de marcador, do teor, né, do produto acabado. Então, realmente é algo, eu imagino que seja um dos pontos, assim, pensando na indústria, né, extremamente complicados. Por isso que essa importância da RDC na questão do controle de qualidade desses produtos, né, para garantir essa segurança e eficácia que, eu digo assim, para pelo menos a questão manter a segurança de uso de um produto que ainda tem dúvida em relação a esses dois parâmetros que são necessários quando a gente pensa no registro de um medicamento, né? João, Exatamente. eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta, eu vou começar. Nós temos ainda 10 minutos aqui pelo meu cronômetro.
né? Mas se alguém tiver mais alguma pergunta, aproveite. Nós temos pessoas, Valéria, né? Parabéns para a Anvisa, excelente trabalho. Eu também acho, né? Foi uma conquista Obrigado. muito grande, né? Eu agradeço em nome da Porque Anvisa. é assim, eu acho que dos últimos anos. Eu vou falar agora um pouquinho, né? Aproveitar o tempo, se alguém quiser também aproveitar para fazer alguma colocação para o João, porque é uma oportunidade importante. A gente está uma pessoa do setor regulado que pode nos tirar as dúvidas, mas eu vou dizer assim, como pesquisadora, professora de farmacognosia, que os últimos anos, né, foi uma evolução muito grande assim nessa área. Eu falar da área de fitoterápicos, de plantas medicinais, com a política nacional, com tudo que foi feito, com todos os documentos que foram elaborados junto com o Ministério da Saúde. Então, assim, foi uma evolução muito grande, assim, né, desenvolvimento de monografias para a farmacopeia brasileira. Foram comemorados 10 anos da política nacional, foi 2016, né, lá em Brasília. Isso. E aí a gente tem assim um histórico com uma quantidade enorme de documentos, assim, de novas RDCs, de tudo, em relação à farmácia viva, enfim, de tudo, né? Então a gente consegue ver realmente o trabalho da Anvisa desde sua criação, né, para tentar cada vez conseguir manter esse uso seguro e racional de plantas medicinais e fitoterápicos, né? Então a gente consegue ver isso na prática. Tem muita coisa para ser feita ainda, mas foi uma evolução muito grande. Quem trabalha na área hoje tem muitos documentos que podem nos auxiliam, né? Os prescritores, com o memento, enfim. Então, vocês estão de parabéns, assim, por tudo que foi feito, por todo o trabalho, porque vocês são poucas pessoas lá na gerência, né? Eu tive a Somos. oportunidade de ficar um pouquinho lá, como bolsista, né? E desenvolvendo um projeto, e assim, eu vi o quanto vocês trabalham, realmente, são poucas pessoas para dar conta. A Ana Cecília até comentou esses dias numa palestra que eu assisti dela, a diferença de vocês, eu não lembro se era em relação à Alemanha ou qual país que ela comparou a quantidade de pessoas que trabalham no setor. E vocês Acho que têm um foi o número muito Canadá. grande. Acho que foi o Canadá Canadá. também. É absurdamente diferente a quantidade. A gente tem, o Canadá tem pelo menos 10 vezes mais pessoas do que a gente tem, e eles nem lidam com todos os produtos que a gente lida, porque a gente não trabalha só com fitoterápico, a gente trabalha com, enfim, solução parenteral, com produtos para diálise, a gente trabalha com gás medicinal, todos os medicamentos dinamizados, homeopáticos, antroposóficos, antiemotóxicos, mais medicamentos notificados de baixo risco, então é bastante coisa. Em relação aos fitoterápicos, a gente sabe que tem muita coisa ainda para melhorar, então a gente está trazendo umas novidades agora para o ano de 2021. A gente vai trazer algumas realizadas nos últimos anos, como já parte do programa da política de plantas medicinais e fitoterápicos. A Anvisa foi uma das instituições que já conseguiu concluir a revisão, enfim, tudo que foi pactuado como ações do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos da política, que foi demandado para a Anvisa. Isso foi já realizado, e a gente já está agora numa fase de aprimoramento. Então, a gente tem melhorado. Então, no próximo ano vem algumas revisões aí relacionadas ao controle de qualidade de fitoterápicos, ao guia de registro e notificação de fitoterápicos. A gente vai ter, obviamente, novidades também da parte da farmacopeia brasileira, do formulário, e a gente vai também trazer a revisão no ano que vem da lista de registro simplificado de fitoterápicos. Então, são algumas novidades que a gente está prometendo para 2021. Maravilha. Tem uma pergunta que eu acho que ainda dá tempo, que depois eu queria fazer a finalização. Então, o enquadramento na legislação de farmácia viva ou farmácia magistral está descartada com regulamentação de produto derivado de cannabis, né? Por enquanto, sim. Por enquanto, ainda não é possível, por conta dessas restrições que eu coloquei para vocês. E aí, que muitas delas, inclusive, não dependem da Anvisa ou só da Anvisa. Então, entram outros órgãos que estão relacionados a essa questão,
como eu coloquei, Polícia Federal, Ministério da Agricultura, então, outros órgãos do governo que também estão relacionados a essa situação. Então, o monitoramento hoje que está sendo estabelecido nessa fase, por enquanto, nessa etapa em que a gente vive a RDC 327, é a produção apenas industrial mesmo desses produtos derivados de cannabis. Uma pergunta em relação a cosméticos ali, mas cosméticos não se enquadra, né, nessa RDC, acho que seria em relação a fitocomplexos de cannabis, né, mas daí não se enquadra, como foi mencionado anteriormente. Não se enquadra por conta do decreto que internaliza os acordos internacionais, né? Então, eles só fazem a salvaguarda para o uso medicinal mesmo, e aí não é o caso de um cosmético. Bom, pessoal, então eu vou falar e depois passar a palavra para o João, que aí entrou depois, né? No início eu falei do porquê dessas lives, né? Nós estamos com uma série de lives agora agendadas em função do lançamento da revista Flora. Nós estamos muito felizes, né? Eu tô falar em nome da Sociedade Brasileira de Magnosia. O professor Leopoldo está aí assistindo, com certeza, né? Em falar o nome dele. Foi uma conquista muito grande essa revista e a gente espera realmente levar, assim, conseguir chegar mais próximo da população com os assuntos relacionados à farmacognosia com uma linguagem mais fácil, né? Com maior entendimento. A gente tem que aprender a conversar com a sociedade. A gente tem uma dificuldade grande que está na universidade de usar uma linguagem mais simples, né? E com tudo que nós estamos vivendo hoje, meio a essa pandemia, mostrou ainda mais a importância da ciência para a sociedade, né? A gente tem que mostrar o que nós fazemos, a importância da ciência na vida das pessoas. Então, e o quanto as plantas, os produtos naturais são importantes, né, na vida das pessoas, elas não percebem. E eu acho que com essa revista a gente vai ser uma conquista muito grande da área, assim. Eu queria novamente dizer para vocês que nós teremos outras lives que estão programadas para essa semana e próxima semana, né, com autores desse primeiro volume da Flora, que todos estão convidados, acessem o site, olhem as normas, são artigos simples, linguagem acessível, a gente tem então que lutar para conseguir conversar com a população, tá? E passar a palavra ao João para nós finalizarmos, que eu tenho receio de encerrar a live sem a palavra dele, e agradecer mais uma vez a tua disponibilidade em nome da sociedade, né, e de todo mundo que fez a Flora surgir. Silvana, eu que agradeço o convite, a oportunidade. A gente está aqui à disposição para continuar contribuindo com a Sociedade Brasileira de Farmacognosia, a revista Flora. Então, sempre que vocês entenderem que caberia alguma participação nossa em alguns dos volumes da revista, a gente está aqui à disposição. Parabéns para a revista, ela ficou muito linda e rica em conteúdo. Eu gostei muito de recebê-la ontem, já tive a oportunidade de folhear e ler algumas partes. Parabéns a você, o professor Leopoldo. Eu quero agradecer também ao professor Cid Aimbiré, que também fez o contato comigo lá no início para a gente conversar sobre a possibilidade de escrever essa sessão, né, essa parte de atualidades sobre esse assunto na revista. Eu não sei se ele está acompanhando a gente aqui, mas um abraço para ele. Obrigado, estamos à disposição. O Cid nos ajuda muito, né, com toda a experiência dele, assim, então é uma pessoa muito importante que está ao nosso lado. Tem gente de Lima, no Peru, e eu queria dizer que a gente está conseguindo acompanhar o professor Douglas, né? Ele consegue acompanhar em tempo real os acessos, a gente tem acessos de outros locais do mundo, então a gente ficou bem feliz ontem à noite, até testamos na hora para ver, eu fiz o acesso para ver se dava para ver alguém acessando em Natal, e a gente consegue ver todos os locais, assim, que estão tendo acesso, estão acessando o site da revista Flora, então eu acredito realmente que será um grande sucesso. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né? Foi uma live, assim, um assunto bastante importante, né? A participação do João, e agradeço vocês terem aqui ficado esse tempinho, essa uma hora aqui conosco, tá? A live ficará salva lá no stories do Instagram da Sociedade Brasileira de Farmacognosia. Então, muito obrigada a todos e obrigada, João. Obrigado, Silvana. Parabéns mais uma vez. Boa noite, pessoal. Boa noite.